Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Manuel, eu era conhecido como Ricardo Júnior, né? Hoje sou pastor, né? E eu queria trazer uma palavra para todos nós hoje, né? Glorificado seja Deus, que se encontra no Evangelho de São João, capítulo, glória a Deus, capítulo 8, versículo 31 em diante. Amém? Vamos ler essa palavra poderosa. Glória a Deus. Na minha Bíblia diz assim: a verdade vos libertará. João 8 e versículo 31 diz assim: então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam: nós somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livres. Respondeu-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu sei que sois somente, ele diz aqui, eu sei que sois semente de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que eu vi com meu Pai, e vós fazeis o que viste com vosso Pai. Somente até aqui. Glorificado seja Deus. Jesus aqui, irmão, ele está explicando, sabe? Ele explanou de uma maneira maravilhosa, quando ele diz: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Ele estava dizendo o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, ele com certeza, verdadeiramente, seria seu discípulo. E ele disse mais: então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, se vocês permanecerem firmes, com certeza vocês, na palavra dele, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Glorificado seja Deus. Como também para nós também, porque a gente, para se libertar, tem que conhecer a verdade, e a verdade é Cristo. Glorificado seja Deus. E não tem como você ser liberto se não procurar conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, porque quem liberta é a palavra de Deus. É tanto que aqui responderam, sabe? Nós somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de nenhum homem.
Mas Jesus disse o seguinte, né? Sereis feitos livres. E respondeu Jesus: na verdade, eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Quer dizer, ele estava dizendo o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade, vão se libertar, né? E eu permanecerei nos corações de vocês. Porque isso aqui, irmão, é casa, é o tabernáculo de Deus. O Espírito Santo, ele habita no nosso corpo. E Jesus estava dizendo aqui exatamente, sabe? Glorificado seja ele, estava dizendo: como diz tu, sereis feitos livres? Jesus respondeu: na verdade, eu vos digo que todo aquele que eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado, e o servo não permanece para sempre na casa. Glorificado seja Deus. Viu, irmão? Mas o Filho os libertará. Quer dizer, se aquele que aceita Cristo, o Espírito Santo habita no seu corpo, e a palavra começa a libertar o homem, porque o Espírito Santo, ele começa a fazer a obra na vida do homem. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ele diz o seguinte também: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, Deus nos liberta do pecado. Os nossos desejos ficam somente para Deus, e se um dia morar com Ele, servir somente a Ele. Temos falhas, temos defeitos, claro que temos, sabe? Porque enquanto estiver nesse corpo aqui, somos sujeitos, mas Deus nos ajuda, Deus nos abençoa, está sempre procurando nos ajudar, para que a gente venha se libertar de tudo aquilo que é mal, que é ruim para a nossa vida. Glorificado seja Deus, aleluia. E Jesus ainda disse mais: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus ainda disse mais: eu sei que sois semente de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Quer dizer, tem muita gente às vezes na igreja, mas não consegue se libertar, porque não dá lugar, o Espírito Santo de Deus não dá lugar à palavra de Deus. Porque quando se dá lugar à palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, verdadeiramente você é livre, você se liberta de tudo aquilo que contamina a sua alma. Está entendendo? Para encerrar, Jesus ele disse mais: eu falo do que eu vi com meu Pai, do que eu vi com meu Pai, e vós fazeis o que viste com o vosso Pai. Quer dizer, Jesus estava falando: vocês, tá? Viste de um homem, o pai de vocês, de sangue, mas ele verdadeiramente não era o liberto. Vocês praticaram a obra de vossos pais, mas não praticais as minhas obras. Glorificado seja Deus, aleluia. É muito diferente, irmão, em nome do Senhor Jesus. Então, para o homem ser liberto, é necessário, glorificado seja Deus, aceitar Cristo como Salvador de sua vida. Se praticar essa palavra, glorificado seja Deus, para ele poder ter acesso às coisas de Deus. Amém?
Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Procure meditar nessa palavra, João 8:31 em diante. Viu? Quer ser discípulo de Cristo? Permaneça firme e Jesus vai lhe libertar de uma maneira poderosa. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Aleluia.